Olá, eu sou Juliana Prado da CBN. Olá, eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas de carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então ajeite os seus fones de ouvido ou aumente o som do seu tablet, da sua televisão, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje está desde janeiro de 2023 no cargo que ocupa hoje como CEO da Prudential do Brasil. A empresa é uma seguradora especializada em seguranças de vida e subsidiária da americana Prudential Financial. A carreira dela na seguradora começou em 2015, quando ela atuou como vice-presidente de parcerias estratégicas multicanais. E em 2020 passou a liderar também a operação de vida em grupo. Sob a gestão dela, a Prudential obteve um dos melhores anos de sua história no Brasil, com 5 bilhões e 500 milhões de reais arrecadados com a venda de apólices. Mas até entrar na Prudential, a sua trajetória era focada não no setor de seguros, mas no setor de tecnologia. Entre 2012 e 2014, ela trabalhou na Microsoft, no Brasil, onde ela gerenciava aí os segmentos de governo, educação, saúde e defesa. E antes disso, ela teve passagens por empresas como a DBA Engenharia de Sistemas, onde chegou a ser CEO, e pela Unisys e IBM. A nossa convidada ela é formada em Ciências da Computação pela Universidade Federal Fluminense e tem MBA em Seguros e Resseguros pela Escola Nacional de Seguros. Ela também tem um MBA em Administração de Negócios pelo IBMEC, instituição onde também se especializou em gestão. E para aprofundar os pontos dessa trajetória, Estela e eu vamos conversar a partir de agora com a Patrícia Freitas, que é CEO da Prudential do Brasil. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Juliana e Estela, pelo convite. Pa- Bem-vinda. Patrícia, eu quero começar aqui a nossa conversa de hoje falando um pouquinho sobre o início da sua formação. Você começou a faculdade de Ciências da Computação quando você tinha apenas 16 anos. O que te atraiu para esse curso e como é que foi lidar com esse ambiente masculino ainda tão jovem? Bom, primeiro porque eu optei, né? Eu tinha muitas dúvidas, né? A gente tem que fazer essa opção muito jovem, né? E você faz testes vocacionais e muitas vezes não sai exatamente a resposta, né, completa e você tem que tomar uma decisão. E eu, na época, olhava muito para direito, eu queria ser advogada, eu até hoje acho que eu sou uma advogada frustrada, mas a minha irmã era advogada, minha irmã mais velha era advogada. E ela conversou muito comigo que a outra opção era você estar entrando num curso de informática, né, que trabalhar com tecnologia, que era a profissão do futuro, né, e que estava super concorrida. Eu não tinha vocação para médico ou qualquer coisa assim mais vocacional, né, não tinha esse espírito aí para esse tipo de profissão, então eu queria estar em exatas. Ou em humanas como direito. E aí ela me influenciou bastante, olha, essa é a profissão do futuro. E eu comecei a olhar, estudei um pouco aquilo e aí fui fazer ciências da computação, fiz vestibular e assim, comecei sim, né, muito mais homens naquele momento, principalmente porque os 2 primeiros anos ou você fazia com a turma de engenharia ou com a turma de matemática. Então era muito realmente masculino. Mas assim, nunca me senti não acolhida pelos meus colegas, né. Então sem dúvida seria um desafio que eu venceria pela frente, então mas eu estando bem ali, fazendo, né, os meus estudos, me dedicando, foi tudo tranquilo. Uhum. E a DBA Sistemas? Conta um pouquinho para a gente como é que foi tua passagem lá. Você, consta aqui que você, muito jovem, já com 18 anos, pediu para os sócios que queria um cargo mais significativo. O que que era isso, hein, Patrícia? Verdade, eu comecei, né, no estágio eu sempre conto a história e eles se lembram, né, dessa história. Eu comecei e eu fazia faculdade, e nessa época eu entrei e comecei a fazer, eh, digitar testes, né, modelos de testes, né, casos de testes que a gente chama de tecnologia, que é digitar, né. E eu queria muito aprender outras coisas, eu até era bom em digitar, eu tinha feito curso de datilografia, mas eu não aprendia muito, não tinha tanto a ver com o que eu estava aprendendo na minha faculdade.
Então, eu, né, tomei a decisão de conversar com os sócios. E muito nervosa, muito jovem, eu me lembro bem que eu chorei, né, na hora que eu fui falar, porque eu estava muito nervosa, mas eu fiz muito bem, porque eu fui falar que eu não estava aprendendo, né, que digitar aqueles casos de teste não era um aprendizado para mim. E eu queria fazer outra coisa. E apesar de eu ter chorado, apesar de eu ter pego os dois de surpresa, eles tomaram uma atitude na hora e já no dia seguinte, eram os donos da companhia, era uma companhia nacional, falaram: não, vamos dar um programa para ela fazer. Programa você precisava pensar, precisava ver a lógica, fazer Aham. funcionar, testar. E me deram, e foi excelente, porque eu acho que eu aprendi aquilo para minha vida inteira, para ser sempre vocal se eu não estivesse feliz com alguma coisa. Então Uhum. foi assim. Muito legal. Já aos 25, nessa mesma empresa, você virou gerente de mercado e integração, né? Como é que foi essa primeira experiência aí como jovem líder em uma época em que as mulheres ainda eram minoria, né, no mercado do que é hoje comparado com o que é hoje? Então, Juliana, eu realmente era bem jovem, assumi uma equipe grande e aquilo foi um grande desafio para mim, mas um desafio não só para eu ser mulher, mas porque eu era muito jovem e eu acho que liderar pessoas é uma responsabilidade muito grande, né? Então, até hoje, eu aprendo muito nesse sentido. Eu acho que nós líderes, a primeira coisa que a gente precisa fazer bem é conseguir liderar pessoas. Então, primeiro era a maturidade que eu tinha aos 25 anos para lidar Uhum, com toda aquela equipe. Esse foi o meu primeiro grande desafio, sim. que é assim, eu procurava ter muita escuta, né, das Quantas pessoas. pessoas eram essa equipe? Olha, chegaram a ser umas 600 e depois Oh, umas não 800 era pouca pessoas. gente. Bastante É, gente. não era pouca gente não. E e assim, era um desafio, eu tinha apoio, né, claro que eu tinha apoio de outras pessoas, eu sempre tive muito apoio. Em relação à liderança feminina, eu falo assim, a gente, assim, eu acho que eu tinha uma vantagem de ter essa escuta, né, de estar ali, né, pronta para ouvir e entender as pessoas e até ter a empatia de me colocar, né, no lugar delas, para conseguir liderá-las melhor. Eu falo que a gente não lidera robôs, né, pelo menos na minha carreira eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com robôs, então eu trabalho com pessoas que acordam como acordarem, bem ou mal, e você precisa ter, né, esse acolhimento, dependendo, né, de como essa pessoa chega no trabalho. Então, esse foi meu maior desafio, foi essa maturidade, que eu ainda não tinha. A liderança feminina, se disser, era questionada por ser uma líder feminina. Naquela companhia eu tinha muito apoio, eu sentia menos, né, Uhum. esse, essa, esse preconceito. Eu diria que a gente é muito jovem e a gente às vezes tem, não enxerga alguns vieses, né? Os famosos vieses inconscientes, a gente também tem, porque a gente não enxerga determinadas coisas. O que às vezes é bom, né? Porque você passa por elas, sem enxergar. Quando você está mais maduro, você entende melhor, né, A os leitura, acontecimentos, né, que a você faz leitura, das e pessoas. você até procura, né, trabalhar para que isso não aconteça com outras pessoas, porque um dia elas vão descobrir que existia também um viés ali naquele momento que ela não estava vendo, que ela estava passando por cima. Então, assim, eu fui bem acolhida no cargo, tive uma excelente experiência e, assim, hoje eu vejo vários jovens, né, liderando, inclusive na nossa companhia, na Prudential, vários jovens assumindo posições de liderança. O que a gente precisa é apoiar e treinar essas pessoas mais e mais para ter esse olhar. Você acha que para o jovem, né, que assume cargo de liderança, quais seriam as habilidades que você acha que são fundamentais, que eram quando você foi jovem e assumiu e que você acha que ainda são bem importantes hoje? Olha, eu acho que primeiro não é uma habilidade, mas é uma consciência de você saber que você lidera pelo exemplo. Então, tudo que você fizer, né, as pessoas vão estar olhando para o que você faz, tentando aprender com aquilo. Então, essa é a primeira, assim, ela não é uma habilidade per si, é muito menos técnica, mas ela é uma conscientização, né, de que você está inspirando outras pessoas, de que aquelas pessoas te veem ali como, né, uma luz a seguir, né? Então, essa é a primeira. Eu falei da escuta. Escuta eu acho extremamente importante, porque tem que saber ouvir e ouvir, né, do começo ao fim, né? Essa é uma habilidade que a gente vai exercitando a vida inteira. E uma outra é se comunicar bem, né? Porque você quer passar uma mensagem para as pessoas, você quer inspirar, você precisa se comunicar bem, você precisa dar a mensagem, né? Da forma mais sucinta possível e que as pessoas entendam, capturem e consigam sair dali sabendo qual que é a missão, né? Então, eu acho que Clareza essa, ali assim, na a mensagem, clareza né? na mensagem. E isso é a vida inteira, tá? Stella, Juliana, Uhum, assim, a vida inteira a gente tem que trabalhar nessas duas coisas, na escuta e na boa comunicação. uhum.
Em 2010, depois que você passou por posições da diretoria da Unis e também na CPM Praxis, que é a atual Capgemini, né, no Brasil, você voltou à DBA como CEO aos 40 anos. Como é que foi para você esse momento e o que representou aí para sua carreira? Bom, primeiro assim, eu tive um grande amor, né, à DBA, onde eu aprendi muito, onde eu conheci meu marido, né, uma empresa nacional que enfrentava os desafios, né, de uma empresa nacional. E quando os sócios me convidaram para essa posição, foi uma demonstração muito forte de confiança, da história, né, do legado que eu tinha deixado na companhia. E a companhia vivia um momento difícil, uma situação difícil, e eles me chamaram para, na verdade, eles se afastarem e eu assumir essa liderança. Então, de novo, de um lado eu senti a responsabilidade de ser uma empresa que fazia parte da minha carreira, do outro, e uma gratidão grande, do outro, me senti em um outro momento, né, aos 40 anos, já mais preparada, né, Uhum. para uma outra posição, para uma posição dessas. Então, assim, foi super bacana, porque eles me ajudaram muito, eles me deram aí eh, uma liberdade, né, de atuação. Infelizmente, né, a gente já tinha uma situação na empresa que não tinha muito o que contornar completamente, mas a primeira coisa que eu fiz foi, inclusive, olhar para os funcionários e ver como eles estavam e atualizar algumas coisas que não estavam funcionando tão bem, porque eu falei, se as pessoas que estão aqui, né, várias já tinham saído, mas se as que estão aqui não estiverem bem e felizes com o que estão fazendo, a gente não tem nenhum dia de sobrevida como companhia. Então foi assim, foi uma ótima Era uma experiência. missão difícil, né? Primeiro É, cargo como CEO, indo para uma empresa que está num momento difícil, né? é isso mesmo. Era difícil, foi difícil. E eu tinha um compromisso, né, de ficar 2 anos. Né, eu fui com esse compromisso e eu fiquei esses 2 anos. E a gente enfrentou muito desafio, muita batalha durante esses 2 anos. Mas, de novo, eu acho que, para mim, como experiência profissional, foi excelente. Foi, assim, muito, de novo, gratificante ter tido a oportunidade, ter feito o trabalho que a gente fez lá durante os 2 anos. Quando a gente, né, faz a gestão numa empresa que vai super bem, é uma coisa. Quando você pega uma empresa que, né, que você tem que fazer mudanças ali que não está tão bem, eu acho que o aprendizado é outro, né? E é muito válido, né? Exatamente, certíssima, Estela. E assim, eu acho que tem uma coisa que, se vai bem, ou se quer dizer, se está num momento difícil, ou se está num bom momento, eu acho que tem algo que a gente não pode esquecer, que é a mentalidade de dono. É você atuar como se você fosse o dono da empresa. Então, você não pode gastar mais porque a empresa está com um resultado muito bom. Ou você vai, não pode gastar porque está com um resultado ruim. Você tem que gastar o que é justo gastar. Né? Então, eu acho que essa mentalidade de dono, ela vale para qualquer um desses dois momentos. Mas sem dúvida, né, quando você está na escassez, né, é sempre mais difícil, né, você lidar com os problemas. Uhum. Tem um outro capítulo da sua história que você acabou decidindo sair de posição de CEO, né, da DBA, e você foi para a Microsoft em 2012, né? Me corrija se eu estiver errado. Foi difícil deixar de ser CEO? Então, não foi não, porque naquele momento eu tinha ido para esse desafio para ficar 2 anos. Quando eu pensava na minha carreira, eu ainda via, né, a possibilidade de assumir outras posições de liderança, não necessariamente como CEO. Eu acho que a gente lidera em qualquer posição que a gente esteja, e a gente pode exercer um bom trabalho. Eu sempre falo isso, inclusive, para todos os colaboradores. Eu falo, a liderança se exerce por influência e não por cargo. Então, o cargo que você tiver, você tem que procurar exercer, seja no seu par, seja na sua própria liderança ou nos seus subordinados. Você pode exercer liderança sobre todos. Então, sair e deixar de CEO não foi um movimento normal. Eu tinha ido para ficar 2 anos, aí recebi essa oportunidade da Microsoft, que também é uma bela companhia. Eu sempre disse que eu gostava de trabalhar em empresas que tinham alguma coisa a ver com a minha vida, onde elas estavam presentes na minha vida. E a Microsoft sempre muito presente, né, com Windows, com Sim. Office, com Xbox, com meus filhos. Então, assim, foi super bacana essa outra oportunidade, uma multinacional também, né, que desenvolve muitas pessoas. Então, foi uma outra excelente oportunidade. Uhum. E aí você, como é que foi a sua chegada na Prudential, né? Agora a gente vamos chegar aqui. Você, lá você, quando foi, você foi para um processo seletivo, né? Para ser vice-presidente da Prudential, mas também você participou de um outro processo. Você estava ao mesmo tempo num outro processo com uma empresa para ser CEO numa empresa na área de tecnologia. O que te fez aí optar pela Prudential? Conta pra gente, né? Como é que foi essa decisão, enfim.
Bom, primeiro, mesmo estando em 2 processos, mantidas as confidencialidades necessárias, né, exigidas por eles, eu dava muita clareza para os 2 que eu estava nos 2 processos, e que Uhum. eu estava, né, refletindo sobre Sim. que decisão tomar. E eu acho que o que mais me fez, vir para a Prudential, sem dúvida, eu acho que as 2 eram excelentes companhias, né, então, nacionalidades diferentes, mas excelentes companhias, mas era sair completamente da minha zona de conforto. Então, quando eu pensava no negócio de seguros, eh, eu olhei aquela oportunidade e falei: "Bom, mas eu não conheço seguros, né". Falei: "Vou ter que conhecer, né". Uhum. Tecnologia, eu já vinha toda a minha carreira. E sair da minha zona de conforto, eu acho que foi o que mais me motivou. E trabalhar com seguros é algo diferente, né, algo de muito propósito, né, seguros de vida, você pensa, você vai lidar com as pessoas, né, com os beneficiários ou mesmo com as pessoas em vida nos momentos mais difíceis, né, Uhum. das suas vidas, né. Então, isso aí me motivou bastante, esse propósito e mudar completamente de segmento. Agora, o setor de seguros é um setor que cada vez mais tem essa questão da tecnologia, né? Acho que você junta ali os 2 mundos de alguma forma, né? Porque é um setor que está altamente digitalizado, né? Cada vez mais. Como é que você analisa aí essa junção das duas competências, né? Se juntando aí numa coisa só? Excelente ponto, Stella, porque, bom, primeiro que eu acho que tecnologia está em tudo, né, que a gente faz, né, a Uhum. tecnologia avançou de um jeito, né, depois a internet, depois de tudo que a gente, né, vê acontecendo, né, agora, inteligência artificial generativa, avança muito rápido. Então acho que está em tudo que a gente faz. Então, eh, me ajudou muito vir de tecnologia, porque, eu fui liderar uma área nova, né, trabalhando com parcerias, onde os parceiros eram muito tecnológicos. Então, os primeiros avanços que eu podia fazer dentro da seguradora era do ponto de vista tecnológico, né, não era do ponto de vista de produtos ou no Uhum. ponto de vista de pagamento de benefício, era do ponto de vista tecnológico. Então, isso me ajudou bastante. Eu diria que isso ajuda sempre, né, a gente até brinca hoje no mercado, nós somos conselheiros aí do mercado, na confederação, e tem alguns CEOs que vieram de tecnologia. E a Uhum. gente até brinca, fala: "Ah, tem futuro aí, pessoal Uhum. de tecnologia, para a nossa posição", porque tecnologia está em tudo, mas me ajudou bastante, você está certíssima. Foram talvez os maiores ganhos que eu tive no primeiro momento, foi trabalhar essa parte dentro da empresa. Uhum. Para você fazer essa transição aí diária, você teve que se preparar, fazer algum curso ou não? Olha, na transição em si, não, quando eu entrei na posição, mas o MBA que você citou em seguros eu fiz depois, foram 2 anos. Porque Uhum. quando eu entrei, eu falei: "Bom, eu preciso conhecer melhor isso". Então eu precisava estudar, né, Uhum. eu precisava entender melhor. Claro que durante o meu próprio processo seletivo eu estudei melhor o mercado, eu estudei melhor a empresa, eu entendia melhor do que a gente estava falando. Quando eu entrei na empresa, eu, usei muito de mentorias internas também para entender o negócio de seguros, porque eu lembro chegando para o CFO, eu falei: "Me explica esse balanço, porque ele é completamente diferente de qualquer balanço que eu já vi, mas eu preciso entender o que que são essas linhas, né". Linhas de reservas, por exemplo, reservas atuariais, a gente não tinha em outro segmento, só em seguros. Então, as mentorias internas me ajudaram bastante também. Mas eu fiz um MBA de 2 anos, porque eu precisava entender melhor, mais do que o seguro de vida, porque a gente está inserido no mundo de seguros, a nossa especialização é seguro de vida, mas a gente precisa entender o setor, a gente precisa participar do setor, né? Então, Uhum. você entender como isso está evoluindo no país, e não pode ter o olhar só para o que a gente trabalha, né? Porque a gente tem que ser voz atuante para ampliar os seguros no Brasil. Eu pensando aqui agora, a gente vê aí, né, tem o envelhecimento da população e tal. Qual é o impacto que isso vai ter na indústria dos seguros, né? Porque a gente sabe que o Brasil também, né, está envelhecendo. Embora a gente, né, tenha aí um bônus geracional, a gente também vai caminhar para isso. Qual é a estratégia do setor para lidar com isso? Bom, eu acho que a primeira coisa, hoje a gente fala assim, nós já convivemos atualmente com 4 gerações, né. Então, quando a gente pensa em longevidade, nós temos que olhar para todas essas 4 gerações que a gente atende. Então, você vai ter uma geração que hoje está, né, que são crianças, jovens aí, tem seguros para crianças a partir de 2 anos, né. A gente tem seguros de proteções a partir de 2 anos. Esse jovem, obviamente, nesse momento eu atendo os pais, mas daqui a pouco eu tenho que começar a me engajar com esse jovem, né, com esse jovem, quando evoluir um pouco. E eu trabalho com pessoas mais, mais maduras, né, e que muitas vezes não querem nem tecnologia,
né? Então, eu digo que o primeiro desafio sempre do setor é que a gente precisa lidar com essas gerações como elas querem que a gente lide com elas. É uma Uhum. opção do cliente, né? Então, se o cliente não quiser uma comunicação digital, ele não quer uma comunicação digital, nós vamos fazer uma comunicação em papel. Então, eu acho que esse é o primeiro. O segundo, claro, como a gente trabalha, né, num mercado onde você faz avaliações de riscos, mais e mais as pessoas estão vivendo, né, mais Uhum. tempo, né, e melhor. Uhum. Então, a gente trabalha desde como essas pessoas podem viver mais e melhor, né? Então, se você pegar, por exemplo, a Prudential, a gente tem uma plataforma de bem-estar que é lançada para as pessoas usarem desde jovens até qualquer idade, para olhar para o seu bem-estar físico, para o seu bem-estar mental e financeiro, né? O que a Uhum. gente chama de Fully. Uhum. Então, a gente tem que cuidar, né, dessas pessoas para elas viverem mais, mas melhor, né? Porque ninguém diz assim, longevidade, mas tem que ser longevidade com saúde. Então, trabalhar também nessa jornada é algo que o setor vem trabalhando melhor. E quando a gente olha para os riscos, a gente tem que hoje ter apólice para as pessoas mais maduras. Então, você pensa numa pessoa de 75 anos, eu tenho que oferecer uma apólice também para essa pessoa, porque ela vai viver muito tempo, né? Uhum. Então, antigamente, o setor não oferecia apólices, né, para outras idades, e hoje a gente oferece. Então, de novo, parte primeiro para um atendimento, um olhar pelo cliente, parte por produtos e serviços que estejam disponíveis para essas 4, né, gerações, e parte para estar o tempo todo a gente pensando em como evoluir, como acompanhar, né, e Uhum. oferecer essas oportunidades que engajem o cliente todo o tempo. Aí você pensa, a gente trabalha com seguro de vida, ninguém acorda pensando em comprar um seguro de vida, né? Vamos lembrar? É, Ninguém sim. Uhum. acorda. Você começar o dia falando de seguro de vida, você vai pensar assim, meu Deus, eu não quero nem falar sobre isso hoje, né? Meu dia tá tão bom, Eu não é estava isso? bem, né? É verdade? Meu dia tá tão bom. E a gente tem uma abordagem diferente, porque a gente fala, a gente não trabalha com seguro para a morte, para você pensar numa coisa ruim. A gente trabalha para você viver tranquilo. Você não tem que Uhum. se preocupar, Uhum. né? Então você não se preocupa, você vai viver melhor, você vai viver mais feliz. Se você tiver algo lá, né, que está guardado, para um momento que, obviamente, um dia vai acontecer. Lembrando que, Uhum. no caso do seguro de vida, um dia vai usar, né? Esse Sim. a gente tem certeza que um Sim. dia vai usar. Mas que você, enquanto não precisar usá-lo, olhando para a longevidade, os nossos clientes podem ter necessidade, né, de deixar esse benefício aos 105 anos, aos 110 anos, né, que ele vai estar lá guardado. Mas que você tá, eu estou te ajudando a viver essa vida bem e a hora que precisar está lá guardado. Então, você olhar para o seguro de vida não como uma coisa ruim, mas como uma coisa que te traz tranquilidade. Uhum. Era uma coisa, essa coisa de oferecer, essa coisa de prevenção, de bem-estar, não era uma coisa que as seguradoras ofereciam antes, né? Isso foi Não era, tem incorporado aí. sido uma evolução do mercado exatamente pelo ponto que você trouxe dela, que é da longevidade. Uhum. Então, assim, bom, se as pessoas estão vivendo mais, a gente quer que elas vivam melhor, né? De novo, se eu pensar num seguro de vida, lembrando que hoje, quando a gente fala em seguro de vida, a gente tem vários seguros que são utilizados na vida, né? Quando você pensa numa diária hospitalar, numa doenças graves, você tem vários seguros que podem ser usados em vida. Mas quando você pensa em morte, você pensa o seguinte: não adianta a pessoa também viver uma vida? Adianta, mas seria muito melhor se ela pudesse viver dessa vida bem, curtir todos esses momentos. E aí, esse dia, né, que eu falei, aos 110, 120, tem gente nascendo agora que vai viver aí 130 anos, Sim. não é isso? Então, você está trabalhando esse bem-estar, faz todo sentido. Então, tem sido uma evolução, né? A gente, por exemplo, trouxe essa plataforma de bem-estar há 2 anos atrás, né? E a gente agora está evoluindo ela, porque a gente trouxe com bem-estar físico, então ela anda muito para atividade física. E agora a gente aprimorou ela para mental, né, e Uhum. financeiro. Porque isso tira também, isso tira Sim. do sério, né? Sim. Se você tiver qualquer questão mental e financeiro, inclusive você trabalha, o teu trabalho não é tão bom se você tiver essas preocupações. Se você não Uhum. estiver bem de saúde, se você não estiver bem mentalmente, que também é a tua saúde, e se você não estiver bem financeiramente. Uhum. Uhum. Você falou, Patrícia, que nem todo mundo acorda com a ideia, ó, eu vou comprar um seguro, né, específico. Você entrou na Prudential com a ideia de encampar a Prudential para todos, né? Queria saber que mudanças que precisaram acontecer na companhia para dar conta não só de atender a esse novo público, mas também de atraí-lo e também de convencê-lo a contratar esse tipo de serviço. Bom, então, quando a gente pensa nessas gerações que eu falei que a gente atende, né? E se a gente quer atender todas elas, muitas vezes um jovem, ele não tem preocupação com deixar um benefício para alguém.
Às vezes Uhum, tem, né? Às vezes pode ser deixar para os pais, por exemplo, pode ser um uhum. arrimo de família, um jovem. Então, nada que eu fale aqui é um caso só. Mas muitas vezes os jovens não estão preocupados com esse benefício. Mas eles podem estar preocupados, estão com outras coisas. Por exemplo, uma ausência do trabalho, né? Uma Sim. doença grave, por exemplo, às vezes a família não teria como arcar, ou teria que usar o patrimônio da família se, por exemplo, tivesse alguma necessidade. Então, acho que a primeira coisa é essa evolução de produtos que atendam essas gerações, né? Então, a gente tem produtos, por exemplo, que não tem o seguro da morte em si, porque o jovem não está preocupado em deixar para alguém esse benefício, está preocupado com o benefício que ele vai usar. Então, isso já amplia teu leque de atuação, né? Trazer benefícios adicionais dentro do produto também é importante. Coisas do tipo, você trazer, a gente estava falando aqui de bem-estar mental, né? Você trazer, por exemplo, oportunidades das pessoas terem consultas, telemedicina, terem psicólogos disponíveis para o seu tratamento. Então, um serviço, né, uma assistência que a gente chama no nosso mundo, que esteja disponível. Então, isso também é uma evolução para os produtos terem Uhum. outras oportunidades de serem utilizados em vida. A gente fala que tem que ser utilizado em vida. E, além disso, outros tipos de jornada de contratação. Né? Hoje a gente tem um modelo muito forte, que é o modelo das nossas franquias. A gente vai atingir esse ano 2.000 franqueados trabalhando com os nossos produtos, né? Trabalhando, né, com assessorando as famílias de uma forma consultiva no que é a necessidade dela. A gente tem parceiros que vêm trabalhando os nossos produtos e a gente também tem jornadas completamente digitais. Porque tem cliente que não quer uma consultoria, que não quer e que quer comprar um produto, às vezes, por um momento muito específico de vida. Então, esse Prudential, quando a gente fala Prudential para todos, é você poder atender todas as necessidades, todos os momentos de vida. E, né, de novo, de manutenção de família ou não manutenção de família, planejamento sucessório. A gente tem uma grande reforma tributária sendo discutida no nosso país. Como as pessoas se preparam para um planejamento sucessório? Como é que elas olham os encargos tributários, por exemplo, de uma herança, né? O tempo que o inventário pode correr. Então, é assim, só funciona se você olhar para as necessidades e, de novo, necessidade de como os clientes consomem seu produto, necessidade de que produtos os clientes precisam para atender as suas necessidades muito específicas. Uhum. Então é assim, é transformando jornada, transformando produto, que dá para ser um Prudential para todos. Agora, em termos de quem trabalha nessa indústria, né? Qual é o perfil de quem trabalha na Prudential e tal? Porque a gente, quando pensa, né, nos seguros, a gente sempre tinha aquele agente de seguro independente que vendia vários seguros para as pessoas. Ele ainda existe, né? Mas tem uma participação ainda. Conta um pouquinho o que mudou aí nesse perfil. Então, no segmento de seguros, ainda é muito forte e necessária a atuação do corretor, É o né? corretor Que independente. assessora o cliente, né? Ele é independente, ele, na verdade, é um representante do cliente, não da seguradora, né? Tá. Então, ele está ali para atender as necessidades do cliente e olhar o que existe no mercado para atender esses clientes. Então, o perfil, e aí eu mencionei agora há pouco 2.000, que a gente chega esse ano a 2.000 corretores franqueados, são franquias, né, que são adquiridas da Prudential e que fazem uma venda consultiva para cada família. A certeza é, a Patrícia tem uma necessidade, a Estela tem outra, a Juliana tem outra. Isso é uma certeza, porque as vidas das pessoas são diferentes, né? Então, isso é um trabalho muito consultivo, de chegar na família de cada um. E foi assim que eu conheci a Prudential, tá? Como eu conheci a Prudential, aos meus 32 anos, quando eu tive meu primeiro filho, foi quando um corretor franqueado Life Planner esteve comigo e me apresentou a minha necessidade, minha e do meu marido, e a Uhum. gente fez uma pólice de seguro da Prudential. Foi assim que eu conheci a Prudential, muito antes de entrar nela. Hum. E quando eu fui participar do processo, eu falei, bom, eu confio a segurança e a continuidade aqui da minha família nessa empresa. Sim. Então, eu acho que Uhum. ela já tem um bom crédito comigo. Aham. Mas esse é muito importante. Mas só o último ponto, Stella, para fechar a tua pergunta, mas também existem jornadas completamente digitais. Né? Então, hoje, se Uhum. pensar, por exemplo, o Mercado Pago oferece os nossos seguros, seguros um pouco diferentes para outras necessidades, mas com uma jornada completamente digital. Então, tem esses mundos convivendo de forma diferente. E quem trabalha na seguradora, aí hoje nós temos 800 funcionários, a gente tem desde especialidades técnicas, como, por exemplo, ciências atuariais, que são muito técnicos específicos do seguro, mas a gente tem profissionais de tecnologia, a gente tem profissionais especializados na área de negócio, na área jurídica, em todas as áreas que fazem a operação funcionar. Uhum. Patrícia, até pegando um pouco esse
esse ponto que a Estela falou sobre perfil, né? Com a pandemia, mudanças climáticas e tudo mais, mudou o perfil da pessoa que vai atrás procura vocês ou não? Olha, a gente fala que por né, uma causa ruim, né, que foi a pandemia, né? A gente hoje, graças a Deus, fala menos, né? Lembra menos desse tempo que a gente passou esses 2 anos aí. Mas é verdade que assim, trouxe mais conscientização? Trouxe. Porque muitas pessoas perderam seus entes queridos e arrimos de família e tiveram dificuldade nessa continuidade, né? Uhum. Então, assim, eu acho que as pessoas têm mais consciência hoje, mas tem um caminho muito grande pela frente. Olha, hoje a gente fala em 18% de pessoas com seguro de vida no Brasil. Quando a gente fala em seguros de automóveis, são 30%. Ainda é muito pouco. Talvez se eu Sim, perguntasse para Sim. vocês imaginariam um número muito maior. sim. Quando eu falo do seguro de residência, esse número gira entre 17% e 18% também. E quando a gente vê questões climáticas que a gente está vivendo agora, né, acabamos de viver esse ano, infelizmente, na nossa região sul, a gente vê que as pessoas precisam ter mais e mais essa consciência, né? Uhum. Porque foram vidas perdidas, foram residências perdidas, foram automóveis perdidos, né? Foram negócios perdidos. Então, seguros é super importante para tudo que a gente vivencia de transformação, né? Então, houve uma mudança? Houve, mas a gente tem um longo caminho pela frente ainda em trazer essa conscientização maior para as pessoas. Eu vou falar um outro dado para vocês saberem, olha, áreas rurais são 10%. Nossa. Né? Se olhar o valor de hoje, você vai ver a grande perda aí em áreas rurais. Tem sido uma constante no nosso país, o clima, né, que está Sim. hoje, Uhum. inclusive em vários estados nossos. Então, o seguro faz parte disso tudo. Ele pode manter a estabilidade de todos esses negócios, né? Das vidas das famílias, dos negócios das pessoas. O seguro de vida também protege negócios, né? Uhum. Se faltar um sócio, como é que os outros sócios dão continuidade àquele negócio? Né? Muitas vezes comprando a parte daquele sócio que veio a Uhum. faltar. Então, o seguro também serve para isso. Agora, no ano passado, né, o setor de seguros brasileiros como um todo aí teve um crescimento expressivo, né, como você está contando aí, e ele está se tornando cada vez mais competitivo, né? Você vê aí a entrada, tem bancos digitais, né, tipo Nubank, C6, por exemplo, que estão apostando, né, em seguros de vida mais acessíveis e tal. Ao mesmo tempo, vocês continuam crescendo, e tal. Hum, Vocês tiveram um faturamento recorde, né? Aí, vamos dizer, um crescimento de quase, estou aqui, 19% em relação a 2022, né? É, qual foi a estratégia? Como é que lida com esses competidores inusitados que estão vindo aí? Bom, primeiro eu digo que sempre competição é muito saudável, porque a gente cresce mais, a gente, né, pensa como é que a gente vai continuar aí eh, liderando um segmento, como é que a gente continua, né, inovando. Então é sempre super válido. Lembrar que todas, né, essas instituições, inclusive que você citou, excelentes instituições, trabalham com seguradoras, né, para ofertar o produto das seguradoras. Né, da mesma forma que eu mencionei o Mercado Pago, que oferece o seguro da Prudential, seguro de vida mais acessível. Né, a gente fala junto que a gente quer democratizar o seguro de vida, né, no país. Então, assim, competição é sempre bom. Se a gente tem 18% dos brasileiros segurados, o quanto mais a gente tiver essa oferta chegando no brasileiro, melhor para a nossa população. Né? A gente vai ter situações como a gente estava falando agora, né, de calamidade, onde as pessoas vão estar protegidas. E é isso que é importante. Né? Tem muito caminho para todos, eu acho que tem muito espaço para a gente É um evoluir mercado que pode juntos. É crescer. um mercado que pode crescer. Eu acredito muito na união, né, do setor, eu acredito que a competição ela é saudável e ela sempre vai ser saudável. A gente vai aprender novas formas de chegar no consumidor, né? Seja porque um inovou e chegou e os outros podem ver, né, e atuar da mesma forma. Então, assim, de novo, a gente procura olhar para, pegando o ponto da Juliana de novo, do Prudential para Todos, de novo, hoje você compra produtos completamente diferentes dentro do universo Prudential. Né? Uhum. E as parcerias nossas com instituições, né, financeiras, inclusive bancos, é super importante também, porque dão um acesso, né, para mais pessoas, para mais clientes. Então, é sempre super positivo, Stella. Uhum. Patrícia, na Prudential você participou da criação do Comitê de Diversidade em 2017 e você já contou em algumas outras oportunidades que você se considera uma incentivadora das mulheres em posições de representatividade. Até nos bastidores a gente estava conversando sobre isso, né?
Ao longo da sua carreira, você chegou a sentir falta de exemplos de mulheres em posições de cargo de liderança onde você atuou? Uma outra questão é como é que você assume esse papel de incentivadora no dia a dia, com outras mulheres? Bom, Juliana, eu tive a oportunidade de ter, né, líderes mulheres, né, a própria IBM, eu tinha uma líder mulher nisso da minha carreira. Então, ao longo da minha carreira, eu tive uma oportunidade de ter mulheres inspiradoras, né, para as quais eu conseguia olhar e dizer, poxa, eu consigo aprender com elas. Eu tive bons exemplos. Mas também teve situações em que eu não tinha, né, o mesmo cenário, né, e, e eu acredito muito sempre no equilíbrio, né. Uhum. Eu falo, a gente tem que trabalhar com equidade, né, de gênero, porque é dar condições iguais, né? E que as mulheres sempre cheguem nas suas posições, porque elas têm a competência de. Elas não vão saber tudo para chegar numa outra posição, ninguém sabe tudo para chegar numa posição. Você aprende numa posição. Você agora há pouco me perguntou de seguros. Eu falei, eu estudei seguros, né? Uhum. Eu sabia aquilo quando eu cheguei, não. Mas eu fui, depois eu estudei, né? Eu me preparei para a posição que eu tinha assumido. Então, isso é importante. Então, a equidade é dar condições iguais e aí você acreditar, né, no trabalho de cada um, né, no compromisso de cada um. Então, eu atuo, eu gosto muito, né, de atuar. Eu estava te falando isso antes, que assim, eu procuro sempre que possível estar nas pautas, né, que falam sobre a diversidade. Primeiro porque assim, eu acho que é a realidade e a gente precisa encarar a realidade, né? A gente precisa olhar para a diversidade e dizer, ela está aqui na nossa realidade, né? A gente não pode fechar os olhos para ela. E a gente precisa ser inclusivo, né? A gente fala nas companhias, não adianta a gente dizer, a gente tem o comitê de diversidade, você falou, a gente criou o comitê de diversidade e inclusão. Porque não adianta você dizer assim, eu sou uma empresa diversa, se você não incluir, Hum. né? Se você não der oportunidades para as pessoas se desenvolverem, né? Então, hoje na Prudential, se você disser, eu tenho 59% de mulheres na Prudential, mas eu tenho 44 em liderança, né? Nós não chegamos a 50, tem uma meta de chegar a 50 esse ano. Mas assim, eu preciso ser inclusiva. O que que é essa inclusão? Eu, por exemplo, ter cursos de liderança feminina, né? Uhum. É eu estar aqui falando com vocês, as pessoas entenderem que assim, que eu tenho um papel, uma responsabilidade, dar um exemplo para outras pessoas. A gente começou essa conversa falando como eu falei para vocês, né, que a gente tem que lembrar que a gente lidera pelo exemplo, né? Uhum. Uhum. Então, quanto mais vocais nós formos e dissermos, né, nós podemos, né? Uhum. E quanto mais exemplo a gente dá, e a gente pode dizer nós podemos sem saber tudo. Isso é importante para as mulheres, né? A gente sabe, podemos dizer que podemos sem saber tudo. E depois a gente se empenha, né? A gente se esforça e corre atrás, Sim. né? Não vai ser, não É, vai ser é com pouco aquela coisa esforço. que não acontece, né? A mulher tem oportunidade, eu não estou preparada, não sei o quê. Não... Exato. E a gente até comentou, né, sobre o Hã. episódio que a gente teve recentemente, né, da síndrome da impostora e tal. É uma questão, né? Não É precisa uma saber questão, tudo. não precisa saber tudo. E às vezes pode bater a síndrome da impostora, o que que você faz com ela? Você para e diz, eu vou estudar, eu vou me preparar. Eu falo com as pessoas nas empresas, falo assim, tudo a gente tem que estar se preparando o tempo todo. Né? Eu falei de Uhum. escuta, comunicação, eu falei que é um preparo o tempo todo, liderança é um preparo o tempo todo. Tudo a gente precisa se empenhar, precisa estudar. Então, se bater a síndrome, estuda. Você vai se Uhum. preparar para aquilo e você vai dizer, bom, agora não sabia, mas sei, não é isso? Uhum. Então, eu acho que é isso, assim, eu vejo isso muito na pauta, né, das pessoas, mas ainda não é uma realidade, né, quando a gente olha especificamente gênero, todas as diversidades importam muito, mas quando a gente olha especificamente gênero, para dar um dado, a gente fala, a gente vai demorar, né, cento e tantos anos ainda para ter Uhum. uma igualdade de gênero. Eu falo, gente, melhorou, eram 200 e tanto, agora as projeções mostram aí cento e tantos. Então, já melhorou. Então, se a gente continuar empenhados, a gente vai reduzir ainda mais esse tempo. É A- importante olhar o copo meio cheio também, né? Aham. Tá Às vezes a evoluindo. gente tem que olhar para o copo cheio, né? É, Meio cheio, né? meio cheio, exatamente. Uhum. Me diz uma coisa, você teve alguma mentora ou mentor na tua carreira e você, por acaso, exerce esse papel também? Você já atuou como mentora de alguém? É, primeiro, assim, deixa eu te dizer, da mentora que, que eu lá em 99, quando ela assumiu uma posição, ela não era uma mentora, era uma inspiração. Isso eu acho que a gente pode Uhum. buscar inspiração em todos os lugares, né? Uhum. Ela era uma mentora porque eu lia sobre ela, né? Eu falo que, assim, naquela época, a Carly Fiorina, que assumiu o HP, estava na Ela Forbes era. 20, né? Uhum. E era a Uhum. única mulher assumindo uma posição de liderança de uma companhia daquela. E ela escreveu um livro, Tough Choices,
que assim me inspirou bastante, né? E hoje, inclusive, ela tem um papel muito forte nessa atuação na liderança feminina. Me inspirou muito, porque eu li. Então, ela é uma mentora que não sabia que era minha mentora, mas através do livro Aham. dela, eu me preparava porque ela dizia bastante isso, que você precisava assumir o papel, você precisava tomar decisões difíceis. E ela, né, depois tem até um segundo livro dela, e que ela conta um pouco, né, como foi difícil, né, as decisões, os posicionamentos que ela teve. Mas ela sempre foi muito firme e conseguiu. Então eu tive mentorias desse tipo, mas eu também tive mentorias importantes nas empresas que eu trabalhei, seja mentorias, né, eu sempre lembro liderança, eu tive uma liderança importante na minha vida que eu lembro que no início da minha carreira, quando eu lembro que eu cometi uma falha, né, técnica ali, e eu tive um mentor na época que ele falou para mim o seguinte, ele falou, calma, falhas acontecem. Agora é a gente pensar como é que a gente conserta. Aí ele chamou o resto da equipe e falou, vamos ajudar a Patrícia a acertar esse ponto. Então, foi uma pessoa, né, o Cardo Ganimi, foi uma pessoa que admirei muito, né, durante a minha carreira. E eu tive, sim, e tenho até hoje, pessoas que me inspiram muito, né, a Cláudia Goya, a Janete Arbulo na Microsoft, eram grandes mentoras, eram minhas líderes diretas, então, e eu faço sim, eu tenho esse papel hoje e estou sempre aberta a mentorias. Eu falo, meu mentor é aquele que passou e te fala pela experiência, né, sobre aquilo. Uhum. Então, a gente tem programa de mentoria, inclusive na nossa companhia, também intensificando agora, vai ser lançado agora esse mês, vamos intensificar o programa de mentoria. Eu acho muito importante esse papel. Muito interessante. Sobre sua gestão, você já falou da importância de tomar decisão em grupo, né? Queria saber como é que é tomar decisão em grupo, se é difícil, e quando é que você avalia que você precisa tomar uma decisão sozinha? Por que que isso é importante tomar decisão em grupo? Primeiro porque, assim, a gente fala muito das equipes empoderadas, né? Uhum. E se você não der decisão para uma equipe, se você não empoderar uma equipe, é difícil você cobrar a responsabilidade dela. Então, as decisões em grupo fazem as pessoas responsáveis por uma decisão. Então, é importante, por isso que eu acho que é importante as pessoas sentarem e discutirem. Mas, eu sempre digo que não dá para sair sem decisão. Então, Uhum, eu falo, olha, é muito bom a gente sentar e discutir, mas se a gente não chegar a uma conclusão, e tem vezes que a gente não chega, uhum, é importante que tenha um decisor. uhum, Então, não porque esse decisor assume toda a responsabilidade, mas porque naquele grupo se viu que não houve um consenso sobre a decisão. Uhum. E não dá para sair sem decisão. Precisa decidir as coisas, a gente precisa seguir os rumos nas companhias, né? Então, o primeiro, a decisão em grupo ela é importante pela responsabilidade que as pessoas assumem sobre ela, mas uma decisão tomada também é sempre importante para que a empresa siga em frente, né? Então, Quer dizer, tem um limite tem ali um até quando limite. você pode esperar para alguém ter que decidir. Eu uso, né, aqui entre aspas, você fala assim, a democracia é muito boa, mas no final alguém precisa decidir, né? Precisa Aham. ter alguém que decide. Então, E é esse o equipes ponto. diversas, né, são mais complicadas, né, até para você gerir, né? A gente falou isso um pouco, né? Quanto mais diversidade de opinião, mais complicado vai ser você chegar ali no consenso, né? E não tem equipe não diversa, né? Isso era muito difícil de dizer Já assim, eu não tenho era, uma né? equipe Sempre não foi. diversa, né? hum, As equipes são sempre diversas, né? E se elas não são, na outra próxima contratação, elas passam a ser. Porque a beleza de uma equipe é ela ser diversa. E, de novo, se você tiver lá o seu papel de, se necessário, tomar uma decisão, quando necessário, para não deixar as coisas, né, não pautadas e não possíveis de serem executadas, tudo bem. Porque aos poucos as pessoas mais e mais dentro dessa diversidade vão conseguir colaborar melhor entre si, né? Isso uhum, vai acontecendo naturalmente. Mas uhum. elas também têm uma confiança, né? Tem uma confiança de que a empresa anda, se precisar, com uma decisão difícil, porque existe liderança para tomar essa decisão. Isso em vários âmbitos, tá? Isso não é CEO, isso Uhum, nos vários lideranças de equipe. Uhum. uhum. A Prudential investiu cerca de R$ 1 bilhão em tecnologia e modernização, né? Em especial no sistema de automação, inteligência artificial e machine learning, né? Qual tem sido aí o retorno desses investimentos e como líder, como é que você procura garantir que a cultura da empresa também consiga acompanhar essa transformação digital? Bom, primeiro, assim, a nossa estratégia ela é pautada em 4 pilares, né. Um dos pilares é modernização e eficiência. Isso tem muito a ver com os investimentos em tecnologia, né. O que eu posso fazer melhor, o que eu posso automatizar, isso, eu não tiro,
a necessidade, né, de ter os nossos profissionais, de ter nossos conhecimentos específicos, mas existe uma série de coisas que podem ser robotizadas, que podem ser automatizadas, que podem ser lidadas de uma outra forma com sistemas. Eu diria que o retorno dos investimentos que a gente vem fazendo, eles se mostram nos nossos números, né, nos nossos crescimentos, né? Uma empresa que mantém aí, pensando nos últimos 10 anos, um CAGR aí em torno de 30%, é uma empresa de sucesso. E os investimentos de tecnologia se provam de sucesso. E quando você tem um pilar que ele é bem claro, né? Os nossos 4 pilares são clientes, modernização e eficiência, crescimento e pessoas. Quando você olha para o pilar, você tem um pilar muito claro, comunicado todo o tempo para a companhia, você ajuda na implementação da cultura, porque as pessoas sabem porque aquele pilar está lá. E todo início de ano, quando você traça as metas da empresa, as metas são por colaborador. Você tem as metas da companhia, mas elas se desdobram em metas do colaborador. Então, o colaborador precisa ver o quê? Que essa estratégia está refletida nas metas. Então, ele entende a importância de modernização e eficiência para o dia a dia dele, para as metas dele. Então, investir em tecnologia e mudar a cultura com isso, você tem que deixar muito claro o que você está fazendo, por que você está fazendo, e que as pessoas entendam o papel dela naquele pilar, né? Já houve aquele momento em que as pessoas falavam assim, a tecnologia vai substituir a minha função, né? Eu vou perder meu emprego. Uhum, Acho que esse momento já evoluiu. As pessoas hoje entendem que a tecnologia vai fazer o trabalho delas melhor, né? uhum. Mas não tirar a necessidade do trabalho delas. Você acha que a gente fala, né, mudar o mindset das pessoas, você acha que isso já evoluiu? Hoje você acha que as pessoas estão, de tanto se falar em inteligência artificial e tudo isso, as pessoas estão mais maduras para entender Eu essa acho que isso está mudança? evoluindo, né, Estela? Porque quando você vê tecnologias novas, de novo, a IA generativa que acaba de surgir, ela tem uma outra forma de trabalho, né? Então, eu acho que o receio volta, né? As pessoas, de novo, peraí, mas Sempre agora vem você alguma coisa. interage completamente, né? Então, eu acho que o receio volta. Não dá para dizer que isso é um assunto resolvido, mas dá para dizer que ele vem evoluindo. Por quê? Porque o ponto da Juliana, a gente vem investindo em tecnologia, a gente não reduziu o nosso quadro de pessoas por isso, né? E a gente nem pretende reduzir o nosso quadro de pessoas de forma alguma, porque a gente está investindo em tecnologia. Não, a gente pretende que as pessoas exerçam papéis de maior produtividade, de maior contribuição com a empresa, não tendo que fazer tarefas básicas que a tecnologia pode fazer. Né? Eu que vim Uhum, de tecnologia, você vai programar. Tem coisas que são programáveis, tem coisas que não são programáveis. uhum. Essa estratégia também faz parte de alguma forma, eh, garantir que dê mais qualidade de vida para os funcionários, até para eles não trabalharem tanto assim? Olha, o trabalhar tanto assim, aí eu vou talvez juntar a isso o que eu sempre falo sobre equilíbrio, né, de vida Uhum, pessoal e vida profissional. E eu acho que isso é muito particular e muito individual, uhum, né? Eu sempre digo que as pessoas precisam achar o seu equilíbrio, né? uhum, Então, é difícil você dizer que é a mesma receita para todo mundo, né? uhum, Você vai dizer assim, se você trabalha quantas horas por dia? Eu vou dizer, eu trabalho X horas por dia. Aí você, mas é impossível você conciliar isso com a tua vida pessoal. Eu vou te dizer, eu concilio muito bem o meu trabalho com a minha vida pessoal, né? Mas a minha característica de vida, né, o setup da minha família, a minha característica de vida, ela vai ser muito única, sim. né? Então, é assim, isso, claro, que volta para as pessoas terem um trabalho mais produtivo, e aí vai para o seu ponto, e poderem trabalhar menos, sim. Mas lembra que eu falei outra coisa? As pessoas vão evoluir o trabalho que elas fazem. Uhum, Uhum. Então, o que eu quero é que as pessoas tenham o que só nós humanos podemos fazer, os pensamentos que só nós humanos podemos ter. Por exemplo, nós trabalhamos com os momentos mais difíceis das pessoas, né? O momento de pagar um benefício, perder um ente querido. Eu posso deixar uma tecnologia, um robô atuar nesse momento? Ou eu preciso, né, de uma pessoa atendendo esse momento? Né? uhum, Eu preciso de uma pessoa atendendo esse momento. Ninguém consegue ter a nossa sensibilidade, o nosso sentimento de uma perda. Né? uhum. Então, tem coisas que dão para ser feitas pela tecnologia, vão melhorar a qualidade de vida, mas as pessoas vão trabalhar em coisas que exigem mais delas como seres humanos, que a tecnologia não pode fazer. Uhum. Interessante esse ponto, né? Ninguém vai falar com um bot, né? Na hora que É. você tem. Uma área delicada, né? É delicado. Bom, o papo tá bom, né, Estela? Mas vamos encaminhar aqui para o final, vamos para o nosso quadro de dicas. Patrícia, eu queria saber o que que você faz para você cuidar da sua saúde mental, desligar um pouco em meio a muito trabalho. O que que você faz? Atividade física? Você tem algum hobby? O que que você faz? Bom, primeiro, assim, a atividade física, eu acho que não tem como a gente dizer que
que dá para viver sem, gente. É. Então, gosto ou não gosto, eu não sou viciada em academia, mas eu tenho que fazer atividade física, né? Uhum. Hoje, antes de vir para cá, acordei bem cedo, fiz minha atividade física para que meu dia também seja mais produtivo, né? Então, sim, a atividade física, ela é essencial, mas você também ter os prazeres que tiram a sua mente, desligam um pouco, né? Só do teu trabalho, também te conectam com outras coisas, é importante. Eu gosto muito de cozinhar, né? Então, sempre que eu posso, eu vou para a cozinha, se eu tenho uma oportunidade, eu vou para a cozinha, porque aquilo me desliga. Eu gosto muito de inventar as coisas na cozinha, né? Doce ou salgado? O que que você mais gosta de Olha, eu cozinhar? gosto dos dois, Dos viu? dois? Eu gosto dos dois. Ontem à noite meu filho estava até falando isso. Quando eu falo que eu vou para a cozinha, todo mundo fica feliz lá em casa. Aí eu falo, isso é um bom sinal, Isso é um né? ótimo Isso é um sinal. bom É, sinal, é. né? Então, e para mim é bom também, porque eu vou com boa vontade, Uhum. né? Aham. Então, isso também é importante. Eu acho que ter também atividades de lazer, se você gosta de teatro, vai, né? Eu vou no teatro, eu acho que sim, é importante no teatro, é importante no cinema. É assim, fazer o que você gosta. No final, é Uhum. fazer o que você gosta, né? Uhum. Eu estava ontem, né, caminhando, um dia frio, mas eu estava caminhando no Ibirapuera, e uma quantidade de pessoas, né, caminhando, andando com o cachorro, correndo, né? Outras sentadas e conversando, outras fazendo piquenique. Então, assim, o importante é você fazer uma coisa que deixe a tua mente, né, descansada, é que te dê aquela felicidade. Então, para mim, se eu estiver caminhando, fazendo meu exercício, estando com a minha família, com os meus filhos, indo no cinema, Uhum. cozinhando, tá ótimo. A Prudential, ela patrocina a Biadade, né? Isso. Tem alguma relação, assim, relação com tênis, beach tênis, alguma coisa do tipo? Vocês até fizeram, né, um Prudential Open. Tem. E aí? Tem, posso falar não que eu perdi o último campeonato, eu tô um pouco chateada com isso, né? Ah, Mas a gente patrocina a Biadade, não por ser tênis, a gente patrocina a Biadade, a gente gosta de patrocinar o esporte, né? A gente sim. no caso da Bia, importante, né? Na verdade, uma mulher também, né? Voltando aí a gente para a liderança do tênis, importante. Então, foi desde o início uma grande experiência estar junto com ela, né? Tem sido. A gente faz esse campeonato de tênis e beach tênis e na verdade, eu gosto de jogar beach tênis. Não que eu saiba, mas eu gosto de entrar em quadra. Eu tenho um espírito competitivo. Então, eu entro com Aham, todo o meu espírito competitivo. aham. Não quer dizer que Uhum. eu ganho. O último Prudential que a gente fez, o Prudential Open, que a gente chama, é um campeonato de tênis e de beach Aham. tênis. Então, não, né, eu não ganhei, né? Fiquei longe de ganhar, na verdade. Mas, assim, mas fui lá e participei com toda a garra, né? Hã. Me empenhei. Aham. Bom, é isso que importa. Bom, falando um pouquinho de livro, você já deu uma indicação, né, ao longo do episódio, mas você tem outras indicações aí pra dar pra gente? Olha, bom, eu li um livro agora recentemente que foi muito num cunho pessoal, porque eu Aham. queria entender melhor a doença de Alzheimer, né, por questões familiares. Então, isso foi uma leitura para mim de aprendizado, Sim. né? E eu, Uhum. inclusive, aprendi bastante. Mas quando a gente vem para o mundo dos negócios, eu acho que o James Collins tem livros muito bons, né? E o último que eu tenho agora, que eu estou lendo, que é Vencer por Opção, né? Fala muito. Ele começa com uma frase que eu acho que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que ele fala assim, ele fala, você quer. É a frase que ele começa, que tem na capa do livro, inclusive. Ele fala, você quer trabalhar com um chefe, né? Que é super legal, mas fazer parte de um trabalho medíocre? Ou você prefere trabalhar com alguém que exija de você e fazer parte de um grande feito, né? De um Uhum. grande trabalho. E fala das empresas, né, que vieram, por que elas continuam sendo vencedoras por conta do foco, da disciplina, né, e por conta disso, de sempre almejar, né, buscar os seus objetivos e engajar as pessoas nisso. Então, os livros dele são sempre bons, né? Uhum. Muito legal. Você tem tempo pra assistir série, filme? Tem alguma indicação? Olha, eu sendo assim super sincera, eu não sou uma pessoa que adora a série, mas eu gosto de coisas, quando eu vou para assistir TV, eu gosto de coisas que eu falo que eu entro sem um grande compromisso, saio sem um grande compromisso. Então, Aham. Emily in Aham. Paris saiu a temporada 4 agora. Sim, assisti. Então, sendo bem sincera, podia falar qualquer série aqui para você. Eu assisti Aham. algumas, né, super aí cabeças, super, né? Eu mencionei até no valor, eu falei o Chernobyl, que é uma coisa super, né, forte de você, né, É muito entender boa. mais. Então tem essa, mas se eu dissesse assim, o que eu gosto é uma Emily in É Paris, que eu saio, que eu vou ali pra né, a desanuviar paisagem mesmo, bonita né? de Paris, É. quando termina você não tem nada tão forte Não na tua ficou na... cabeça, é muito bom. Muito boa a sugestão. Emily in Sério. Paris está disponível na Netflix.
Bom, Patrícia, gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por ter compartilhado tantos aprendizados. Espero que você volte mais vezes. Obrigada, Juliana. Obrigada, Estela, pela oportunidade, boas perguntas e parabéns pelo programa. Obrigada. Obrigada. A gente conversou com a Patrícia Freitas, que é CEO da Prudential no Brasil. E Estela, te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Tchau, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande suas sugestões e também críticas, observações para cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser aprofundar ainda mais este assunto, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio foram feitos pela Débora Gonçalves, a sonorização é do Cláudio Antônio, o roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio.